De volta com nossa Estação Hamburgo, 18 horas e 58 minutos, e vamos direto cumprimentar o nosso parceiro de bancada, Carlinhos Mosman. Seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, boa noite. Agora já é boa noite. Sabe que eu só dou boa noite quando se aproxima a janta, né? A hora de jantar, agora é noite, agora é hora de comer de novo. Bom, peço desculpa pelo meu atraso, eu tive que ficar trabalhando num parecer longo e aí... Bem, vim correndo, não deu nem para ajeitar o cabelo. O qual cabelo, né? Qual é a tua manchete do dia? Eu perguntei isso para todos os colegas de bancada hoje. Minha manchete do dia, cara... O que tu viu acontecer hoje? Eu vi acontecer ontem. 2-2, o Brasil conseguiu escapar de perder do Paraguai. Que loucura, né? E no último minuto quase que vira o jogo. Que coisa impressionante. Como não fez por merecer, né? Que time bem ruim desse do Brasil. Não fez por merecer, infelizmente. Mas a gente, como bons brasileiros, né? Profissão Esperança. Cara, eu estava lá detestando aquele jogo. Daí, quando deu o segundo gol, Gol! E depois eu fiquei com vergonha. Então, eu vou lançar para vocês uma manchete, tá? Manchete divulgada pelo jornal NH há instantes, na sua edição online, diz que um assessor diz ter sido agredido por presidente da Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo. O parlamentar nega a agressão e segue presidindo a sessão. O presidente da Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo, Antônio Lucas, teria agredido na tarde desta quarta-feira 30, seu coordenador de gabinete, José Gabriel Chassot, com 2 socos no gabinete da presidência. Lucas desmente a afirmação e diz que só houve uma conversa entre ambos. De acordo com Chassot, que fez exame de corpo de delito e boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia de Novo Hamburgo, da Polícia Civil, Lucas teria perdido a compostura após o assessor ter apresentado um pedido de desfiliação do PDT, sigla da qual o presidente da Câmara compõe a executiva. Trabalho com Lucas há 12 anos e estava descontente com o trabalho que estava exercendo no gabinete. Na semana passada pedi a ele para me desfiliar e ele não aceitou. Me chamou para conversar no gabinete dele e disse que isso era uma traição e ele não ia aceitar. Consegui segurar um soco dele, mas ele me atingiu 2 vezes. O outro assessor que estava na sala não fez nada, apenas pediu para ele parar. Mandaram eu sair sem nem sequer pegar minhas coisas, comentou na delegacia. Lucas estava presidindo a sessão. A reportagem do Jornal NH. Lucas afirmou que não sabia nada sobre a acusação e teve que apenas uma conversa com o ex-assessor. Ele veio me pedir no plenário para que fosse desfiliado. Eu aceitei e exonerei ele, mas não houve nenhuma agressão, nem sabia que ele estava dizendo isso. Um dos assessores de Lucas agrediu verbalmente a reportagem e fez sinais obscenos ao perceber que a conversa estava sendo gravada. Lucas se recusou a continuar falando e seguiu presidindo a sessão. De acordo com a diretora da casa, Fernanda Luft, ela ainda não havia sido informada sobre a possível agressão. Isso nunca aconteceu na casa e como não fomos informados pelo denunciante da agressão, ainda não sabemos exatamente o que se passou, relata Fernanda. E aí segue a reportagem dizendo que Lucas negou a agressão e disse que não chegou sequer a discutir com o agressor, com o assessor. Ele toma remédio, ele tem problemas, não aconteceu nada disso, sobre isso não tenho nada para falar, disse Lucas, depois de já ter falado. Agora, isso nós estávamos falando agora com o Leonardo Hoff. Aliás... Com certeza vai ser aberto um processo, inquérito, enfim. E aí fica o dito pelo não dito, ou vai-se fundo? Aliás, eu achei legal o papo que vocês bateram, vocês dois. Porque, na realidade, eu me senti como figurante aqui, entendeu? Vocês monopolizaram, vocês dois, tu e o Leonardo. Mas tu está acostumado a te atravessar na conversa? Não, mas aí eu queria ouvir, porque até hoje... Até hoje eu não entendi bem essa lógica. Aqui, né? Mas é que ele estava prestando atenção. Exatamente, estava ali. Porque eu não consigo entender essa lógica. Tá? Eu já fui candidato a vereador. Tem mais gente aqui no recinto que foi candidata a vereadora também. Tá? E uma coisa que eu não entendo, talvez essa pessoa também não entenda, de onde é que sai tanto dinheiro, e eu não consigo dinheiro para fazer campanha. Não consegui dinheiro para fazer campanha nas 4 vezes que eu fui candidato. Aí está o Adão ali puxando o dinheiro e é exatamente isso que eu ia dizer. Está puxando a carteira ali, o Adão Anchal está puxando a carteira ali e tirando uns trocos ali da carteira. Eu queria fazer uma provocação esse ano. Se tu acredita em um candidato, tem um candidato que fez um pedido nos Estados Unidos chamado Bernie Sanders, tá? Que é o candidato do Partido Democrata que está disputando lá com a Hillary Clinton. E ele diz o seguinte: vocês todos aí, todos, apontou para Hillary Clinton, apontou lá para o Donald Trump, para aquele paspalho do Donald Trump,
E aí ele diz o seguinte: vocês todos são financiados, vocês têm dinheiro de grandes empresas. Agora eu vou fazer um apelo para o senhor e para a senhora, para o eleitor e para a eleitora que está me assistindo. Me dá $27 para mim fazer campanha. Eu quero uma contribuição de cada. Claro que no Brasil isso é impensável, né? Quando muito alguém aí, pessoa física, vai dar uma contribuição para, até porque a gente nunca sabe para onde é que vai esse dinheiro, tá? Mas esse ano, haja vista que foi falado ali que vai ser vetada a contribuição por empresas, pelo menos legalmente, porque no Caixa 2 eu duvido que isso não vai acontecer, sabe? É de se fazer um apelo quem vai ser candidato, e quem vai ser candidato que não tem essa amarração com empresa e que não quer ter rabo preso com ninguém, para chegar para os seus eleitores e dizer: cara, me contribui com 20, 30 pila aí para mim fazer campanha, sabe? Eu acho que esse cara, se fosse vereador, ele seria um grande vereador, porque ele não está com rabo preso com ninguém, ia chegar na hora de votar a respeito de aumento de passagem, ele ia votar contra. Se fosse uma questão de um contrato meio obscuro lá, ele ia estar fiscalizando, ele está com vista grossa em cima desse contrato lá na prefeitura. Então, esse que é o apelo, essa que é a provocação. E o Sanders, tá? Eu quero muito que ele ganhe, eu estou torcendo por ele, sabe? Porque esse cara tem um perfil que eu gosto em política, sabe? Eu não conheço a vida pregressa dele, sei que é um ótimo senador, é um senador identificado com a esquerda lá nos Estados Unidos, que não deve ser uma coisa fácil, né? Mas esse tipo de modelo participativo, colaborativo, muito embora a gente tenha que ser sincero... Esse é o dedo na ferida. Esse é o dedo na ferida. Fazer uma colocação. Tu não lembrou do Plínio Arruda quando tu viu ele? Eu preciso colocar alguma coisa. Fernando Marco, tu está preocupado com a eleição dos Estados Unidos, com esse problema todo? Não, estou preocupado com tudo. Não, mas esse é importante. Canísio, isso é muito mais grave do que a gente imagina, né? A eleição nos Estados Unidos é importante para nós. Eles ainda continuam nesse momento nós temos coisa continua pautando o mundo, não, né? Muito importante. Me parece. Aí é muito importante. Imagina se os Estados Unidos elegerem o Donald Trump. Imagina como vai ser o mundo. Né? Vai ser um Miss Universo com o mais lindo do mundo. O mundo vai ser de Miss Universo, né? Não, pior. Mas claro, na tela da TV dele. Miss Universo é piada, porque gente, pelo a amor de gente Deus. vai ver muita bomba explodindo no mundo afora. Mas né? ele era o dono do concurso até o ano passado, ele vendeu. Não, mas o problema dele não é Miss Universo, o problema dele é querer... Nossa, claro, a política dele é racista, ele é um homem que quer... Um mercenário. Não, é um homem da guerra. É um homem da guerra, gente. Nós estamos falando... Armas. Senhor das Armas. O lobby que defende no ele mundo, é este, né? No mundo tem gente Armas, sendo petróleo. bombardeada, tem escola sendo bombardeada. Eu já falei isso no outro programa. Lá no Oriente Médio, bombardeiam escolas, bombardeiam hospitais por causa do petróleo. Tem coisas que a gente não fica sabendo. Na África, chegaram a queimar crianças vivas, assim, há centenas, né, em função das disputas políticas que estão acontecendo. E lá não tem essa hipocrisia que nós temos aqui, né, Carlinhos? Lá nos Estados Unidos, quando o cara gosta do republicano, ele vai lá, despeja caminhão de dinheiro lá, o lobby lá é regulamentado, né? Tu contrata um senador para defender o teu projeto de expansão da tua indústria, do teu negócio, enfim, isso aí é regulamentado. E, sobretudo, tu não tem que dar para todo mundo o dinheiro, né? Aqui não, aqui o banco vai lá, pode ver o Itaú, dá um troquinho para cada um. A empreiteira XYZ, um troquinho para cada um, e assim por diante. Mas lá não, eu gosto de fulano, nós vamos para não eleger se queimar, o fulano. Mas não se queimar com ninguém. Lá, aqui é hipocrisia, o que está acontecendo lá é justamente esse lá, candidato, o Bernie Sanders, né? Ele está conquistando uma fatia importante do eleitorado, dizendo exatamente isso. O financiamento às campanhas determina o tipo de política que se faz nos Estados Unidos, no Brasil, na Inglaterra, na Argentina, na Espanha, no Brasil. Sim, é isso. Esse é o X do problema. O Carlinhos falou em bombardeio em todo o mundo, mas os Estados Unidos é um país extremamente bélico, totalmente bélico, então ele tem que gastar o que produz, armamento, né? E exatamente isso. Mas gasta vendendo por Oriente Médio. Gasta vendendo. E aí disseram problema. na época, que a eleição do Obama, que o mundo ia mudar, mas continuaram bombardeando todo mundo. É que tem armamento que sai daqui também, sai da Taurus também. Não dá para entender como nunca se fez uma manifestação na frente da Taurus contra o armamento. Sabe? Essas questões aí, essas questões mais delicadas que ninguém fala,
são essas que são pontuais. Na última invasão do Bush filho lá no Iraque, no Iraque, tinha uma empresa aqui de Belo Horizonte fabricando bota para os soldados. Então a guerra dá muito dinheiro, claro, sabe? Essa que é. E aí nesse momento, eu ouvi uma vez um político aqui da região, não vou dizer o nome, tá? Até porque não dá para falar de morto. Mas eu ouvi ele dizendo o seguinte na época, não dá para falar de nome porque processa, né? Campo Bom. Não de nome, não de morto, não é de nome, é de morto. É o Brizola, não? Não vou falar de morto. Não foi o Brizola, não foi o Brizola. Mas ele teve um político que disse assim, não, eu prefiro o Bush, porque o Bush não sei o quê, entendeu? Porque ele vai, as empresas calçadistas aqui vão ter mais benefício, a exportação vai ter mais benefício na visão dele, na leitura dele na época, né? E esse republicano na época ganhou, que era o Bush, e deu aquela carnificina que deu lá, e daí eu pergunto, e esse cara com essa posição, ele também não é um cara tão bélico, tão mau caráter no meu modesto entendimento, assim como o Bush, ele está apoiando esse tipo de coisa, em troca do que? Do Deus money, do Deus mercado, do Deus dinheiro, sabe? Isso ninguém fala. Ontem o Leonardo Rufo foi para Curitiba. Essa história do Leonardo, eu queria perguntar para ele. Não, só um pouquinho, porque vai ficar gravado, depois ele vai poder responder lá, dele bota na rede social. Aí 300 compartilhamentos. Por que não deu? Vocês monopolizaram tudo, mas eu pergunto do ponto de vista... Não, hoje ele está... Do ponto de vista jurídico... Do ponto de vista jurídico... Lulinha, papai e mamãe. Não, mas assim, até porque os 3 nomes que não saíram na Lava Jato, Fernando Marco, Lula e Dilma, anote isso. E aí é o seguinte, né? O Leonardo vai lá, eu achei bonito isso, mas é uma jogada midiática. Isso eu ia perguntar para ele, tu não acha que isso é uma jogada midiática? Porque o que adianta? Saiu o meu nome lá, eu vou lá no balcão... Fernando, sendo uma jogada midiática, não é o que ele tinha que fazer? Eu não sei qual é a validade... Fernando Marcos, eu não sei qual a validade jurídica. Eu também acho que foi midiático e foi excelente para ele. Do jeito que o Fernando... Então tá, então é midiático. Não é? Meu amigo Fernando Marcos está xingando tanto o Moro, esse Sérgio Moro, e chamando de cafajeste, é verdade, eu vi aqui. Até o Lula... Se tu for a Curitiba, tu vai ser algemado lá. Mas eu já fui. Eu fui mês passado, eu tive em Curitiba. Mas não lá dentro da Polícia Federal. Até poderia, com relação a essa lista, o PT gritou, porque o Moro largou listas que não podia largar, e largou gravações que não podia, que não tinha comprovação e tal. Essa lista que apareceu, esses 300 nomes de políticos do Brasil inteiro, de todos os partidos, agora, né? Já é uma operação do novo ministro da Justiça com a sua nova Polícia Federal. Tá? Não, como? Não. Essa lista da Odebrecht... Quem divulgou a lista foi o Moro. Não, foi a Polícia Federal. Não, foi o Moro. Não, foi a Polícia Federal. Ele largou a lista, ele largou e soltou. Ele largou e prendeu de novo. Mas assim, o Moro... O que eu vou falar do Moro? A mesma coisa que o Lula falou. O Moro é uma pessoa inteligente, competente. Ele é o 13ª pessoa mais influente, de acordo com a revista Fortuna, entendeu? Aliado, atrelado, o Fortune aliado aos interesses do pré-sal, porque todo mundo sabe que a jogada é vender essa parte da Petrobras que vale para a Exxon, para as petrolíferas dos Estados Unidos. O senhor e a senhora sabem disso. O senhor e a senhora não estão sendo manipulados pela Globo e sabem que a Globo, quando faz uma reportagem com o Lula e com a Dilma do início até o fim, depreciando, difamando e não dando oportunidade nem possibilidade de defesa, o senhor e a senhora sabem que a Globo, como sempre foi golpista, ela está continuando mantendo o status dela como golpista. E a grande vantagem é a nossa média mídia aqui que está falando isso, um dos poucos canais de TV do Brasil que tem a coragem de falar o que eu estou falando aqui agora. Procuradoria-Geral da República, né, a PGR, apresentou nesta quarta-feira, 30, ao Supremo Tribunal Federal denúncia envolvendo 7 parlamentares e ex-parlamentares do PP, do Partido Progressista, investigados na Operação Lava Jato por recebimento de vantagens indevidas. Foram denunciados os deputados Luiz Fernando Ramos Faria, Roberto Brito, Mário Negromonte Júnior, Arthur Lira e o nosso gaúcho aqui, José Otávio Germano. A Procuradoria pede que eles respondam pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Os ex-deputados Mário Negromonte e João Pisolatti também foram denunciados. Tem um Pisolato e um Pisolatti, esse é o Pisolatti, né? Também foram denunciados. A denúncia é baseada em depoimentos de delação premiada de investigação da Operação Lava Jato e, por isso, os detalhes das acusações não foram divulgados pela Procuradoria. Notícia da Agência Brasil. Bom, é uma das coisas que a gente vem falando há bastante tempo aqui, né? Por que a Justiça está tão ágil para
para algumas coisas e para outras não anda. Bom, os primeiros políticos começaram a ser denunciados, então, a Uma partir outra dessa Operação Lava provocação, Jato. nesse rompimento que não foi debatido hoje, nesse rompimento do PMDB, o rompimento foi do partido do PMDB, mas os ministros continuam quase todos eles, o único que saiu foi o Henrique Alves, né, do turismo. Os outros, está todo mundo lá. O resto da turma... É o caciquismo, né? E sabe que a justiça O seja Marco feita... botou uma charge no teu Facebook que... Não, isso foi uma coisa legal, porque assim, ó, o Face ali, ele dá uma certa repercussão, mas se tu sente que a notícia ela foi relevante, ou a charge, ou o que tu colocou, o que tu postou é relevante, quando tu coloca no Twitter. Tá? E eu não vou dizer quem me deu essa ideia, ou me deu esse clique, porque a ideia não foi minha, e eu preservo os direitos autorais, entendeu? Mas eu estava lá pensando... Preserva tuas fontes. Eu preservo as fontes, mas em conversa, aquela coisa toda, o que a gente podia fazer? Vamos fazer isso, vamos fazer, deixa que eu faço. Temer traíra, é uma nova espécie aí que foi descoberta. Não inventou nada, né? Isso aqui era a mesma coisa que rolou em Novo Hamburgo 2 anos atrás. Na realidade foi... 4 anos atrás, agora. Exatamente. Então, o Temer traíra, no Twitter, no meu Twitter, ele teve mais de 50 retweets, o que é uma coisa para efeito de Twitter. Eu que tenho lá 500 seguidores lá, eu tenho 10 mil tweets até agora, né? Para quem não sabe o que é o Twitter é uma ferramenta muito usada pela imprensa, é mais pela imprensa. As primeiras notícias que aparecem, geralmente elas se dão no Twitter, depois elas vão para as outras redes sociais. Né? Então, eu achei legal aquilo ali, foi uma repercussão. Eu vou dar uma notícia boa para o Fernando Marco aqui. STF rejeita pedido de mulher e filha de Cunha, Eduardo Cunha, para não serem julgados por Moro. Que é óbvio, né? Não tem sentido, né? É a mesma coisa que agora a esposa do Lula também ser julgada no STF. Ela não tem foro privilegiado. Claro. O Lula, a partir do momento que é ministro, tem foro privilegiado. Ainda não é ministro, né? Terá foro privilegiado. Vamos falar de eleições municipais? Meio minuto antes de a gente ir para o último intervalo. O que tu está achando dessa conformidade das siglas na Câmara de Vereadores, Carlinhos Mosman? Eu acho que... Quase 50% dos vereadores trocaram de partido nos últimos dias. Eu acho que o pessoal está buscando, vamos dizer assim, uma legenda em que tenha oportunidade de se eleger, né? Estão resistindo, vamos dizer assim, a adesões que dificultam eleições. Isso é a própria personificação da política, aquilo que a gente assiste desde sempre e que é contra o sistema partidário a brasileiro. personalização, né? Então, assim, a minha tese, a tese do meu partido, é que tu deveria votar num programa. Você deveria votar num programa, numa proposta de trabalho, e aí no partido, e o partido indicaria quem são as pessoas para fazer com que esse programa seja aplicado. Seria o voto em lista. O voto em lista, exatamente. Na verdade, tu vota num programa, mas tu sabe quem são as pessoas que estão naquela lista, né? Sei quem são as pessoas. É assim, ó. Isso é da história do mundo. As pessoas, elas identificam ideias através de personalidades, né? Por exemplo, Leonel Brizola, o Lula, né? Eles personificam ideias, né? É a pessoa que precisa de um santo para acreditar no poder de Deus. Um santinho Mais ou menos isso, mais ou menos barroco isso. ali. Mas eu acho que a gente deve buscar que as pessoas entendam as ideias e votem nas ideias e nas propostas e não em pessoas. E não personifiquem o poder, né? Mas é complicado isso, viu? É complicado. É muito amadurecimento democrático, né? Mas bom, a gente tem que buscar esse amadurecimento. De alguma né? forma, o Isur permanecer no PP foi uma surpresa? Tu acompanhou um pouco de perto essa possibilidade de ele ir para o PSDB, né? Sim, foi uma surpresa, porque ele já tinha, inclusive, anunciado, né, a desfiliação. Na última quarta-feira à noite, numa reunião do partido. Exatamente. E pressionado, eu acho, pela executiva nacional do partido, que também entrou na conversa, ele recuou, né? Os motivos que o levaram a isso, eu ainda não sei. Ele vai me contar uma hora dessa, porque nós somos muito amigos e a gente conversa bastante. Agora, né? um dos grandes motivos foi a questão principalmente o que ele falou, foi do PP. Ele não aguentava mais ver o PP junto com a Dilma. E me parece que o PP vai continuar com a Dilma, né? Aqui, Então, eu estou lendo isso aqui. Posso? Partido Progressista decide esperar comissão do impeachment para definir se apoia a Dilma.
chegamos ao escrúpulo da coisa. Eu não entendo. Olha, para se manter no cargo, aí disseram semana passada que os governantes estão preocupados com o Brasil, com a democracia, com chikungunya. Eu não entendi isso. Eu não entendi. Tu não acha que o Temer também devia abrir mão do cargo dele, Canizio? Mas, por favor... Todo o PMDB sai do Por poder, favor, sai do governo. mas E o Temer- sai, e o ele Temer? é do PMDB ou do que ele é? Sai fora, tu não tá mais lá, bicho. Tá lá o PT e os que estão aliados ainda a ele. Mas daí a saída honrosa seria, não seria isso ele com- abdicado? Isso que deixa a população que pensa um pouco mais, com cada vez mais asco dos políticos e da política. Eu fico É mais do mesmo, né? Ontem a gente triste, encerrou. isso é triste. Esses mas- Olhar pro partidos programa que... ontem? Olhei. Esses partidos que estavam saindo e agora estão voltando, porque tem 8 ministérios aí, né? E a Dilma, então, tem poder de barganha agora, né? São 8 ministérios e mais de 600 cargos que ela vai poder negociar para... Inclusive, ela está distribuindo cargos sem os outros ter saído. Eu vi isso hoje tarde também. Né? Mas aí eu te pergunto, Os caras dizem que não teria entregam. feito isso diferente? Claro que não. Claro que não. A gente vai para um breve intervalo e volta para o nosso ponto final já já.